juvenis para enfrentamento do mercado atual. É uma realidade muito difícil e prolongada. Então, o Grupo 2 recomenda o seguinte: os jovens, para se destacarem no mercado de trabalho atual, os jovens enfrentam diversos tipos de problemas. Eles devem agir para poderem se precaver de muitos problemas. Primeiro, têm que adquirir competências técnicas. Tem que ter domínio de técnicas, domínio técnicos e profissionais na área em que eles pretendem ganhar experiência de trabalho. Exemplo, jovens que se formam na área de informática, na engenharia de informática ou eletricidade, eles muitas vezes não só à procura do certificado, mas no mercado de trabalho, esta realidade de competências não será suficiente. B, os jovens precisam se capacitar mais, seja formar-se, ganhar informações, trabalharem também, têm que saber ser, estar, saber fazer, e só assim terem capacidade de resolver os problemas que forem surgindo no local de trabalho. Devem ter conhecimentos específicos na sua área de atuação, como programação, análise de dados, e assim adquirirem habilidades específicas nas mesmas áreas de serviço. 2. Eles têm que ter aprendizagem contínua. Têm que ter também 3. Domínio das novas tecnologias, visto que estamos numa era global, precisam dominar as ferramentas e softwares digitais atualizados, pois hoje em dia a maior oferta de trabalho passa por esses meios ou funciona com os mesmos. 3. Eles precisam de ter habilidades sociais e comportamentais, tais como a adaptabilidade, flexibilidade. Os jovens precisam ser dinâmicos, eles têm que estar preparados para se adaptarem a qualquer mudança que surgir no local de trabalho. B. Eles têm que saber comunicar, interagir. O jovem tem que ter a capacidade de expressar de forma clara e eficaz, verbalmente ou escrito, para o seu sucesso profissional e saber interagir em grupo, ter inteligência emocional. C. O jovem tem que ter criatividade. D. O jovem tem que ser proativo, pois essas capacidades vão fazer com que ele se destaque numa determinada empresa ou área, ter iniciativa e busca de oportunidades e assim gerar valores para a empresa. Porque para uma empresa o que realmente importa são os lucros, e esses lucros é que vão gerir negócios e assim ter salários. Para concluir, nós aconselhamos que os jovens comecem cedo na área de formação, comecem a fazer antes na fase da pré-adolescência, participar em formações, estágios, para assim, quando estarem na altura no mercado de trabalho, já estarão mais capacitados. Para o emprego, estratégias para reduzir desemprego juvenil. O grupo começou por dizer que todo jovem sonha com um futuro melhor. Depois de anos de estudo, aprendendo e se preparando, o desejo de conquistar e construir uma carreira é natural e é inato à nossa vontade. Mas, infelizmente, a realidade nem sempre é fácil. A transição da escola para o mundo do trabalho precisa ser mais acolhedora. É preciso criar pontes entre a sala de aula e o mercado. Já dizia o então ou falecido Papa Francisco, é preciso criarmos pontes e abrir oportunidades reais para que os jovens possam mostrar seu potencial. Devemos criar programas de estágios, aprendizagens, orientação profissional e parcerias entre as escolas e as empresas. Desta feita, o grupo optou como estratégias o uso de tecnologia e plataformas digitais, revisão das leis de trabalho, as leis de acessibilidade,
formação profissional como forma de capacitação dos nossos jovens, desde as comunidades mais rurais até as cidades. Qualificação profissional e técnica, fomento ao empreendedorismo juvenil, porque nota-se muitas das vezes que os jovens passam muito tempo nas escolas e às vezes desfocam-se daquilo que é a formação profissional. Reforma educacional com foco em competências pessoais, educação conectada com o mercado de trabalho, incentivo ao empreendedorismo juvenil. Como recomendações, o grupo número 1 optou pelas seguintes: promover estágio entre as escolas e as várias empresas, com pequenas remunerações que ajudam e facilitam o mesmo jovem a motivar-se para continuar. Intensificar a diversificação da economia com investimento nas comunidades, dando-lhes a possibilidade de investirem na formação profissional na mesma comunidade rural e não só. Acompanhar as mudanças do mercado e buscar aconselhamento de gestão de carreira ou do trabalho. Estimular o voluntariado como forma de adquirir conhecimento profissional. Não se subestime experiências simples, até aquelas mais pequenas podem nos servir para aumentarmos a nossa forma de ver o mundo e adquirirmos conhecimentos que nos ajudarão a sermos trabalhadores autênticos. A minha opinião, sim, já acerca de acordo com o que foi definido como juventude e direitos laborais, o que todo jovem trabalhador precisa saber é que será remunerado. E a juventude é uma fase crucial da vida, onde muitos entram no mercado de trabalho com 14 ou 18 anos de idade, pois é assim que se está consagrada nas nossas leis nacionais e também a Lei Geral do Trabalho. E o jovem precisa conhecer os seus direitos e deveres. E dentre os deveres estão a primeira questão da remuneração justa e ter a liberdade de gozar as suas férias, que devem ser remuneradas por horas extras, embora talvez não consagradas na lei. E também, por parte de deveres, eles devem respeitar e ser respeitados as normas da empresa, não serem abusados sexualmente ou serem zombados em ambiente de trabalho, porque muito o nosso panorama social, profissional, mostra-nos, né? E muitos desses são jovens que têm sido vitimizados em função de uma ação comportamental boa, mas que muitos acham que é de um lento, um burro e é uma pessoa a quem podemos pisotear. Isso tudo mostra que a juventude até hoje vive na contramão de uma realidade. O nosso grupo focou em 5 pontos que vou aqui detalhar claramente. O primeiro ponto, que aborda a definição ou conceito: o empreendedorismo juvenil consiste na criação e gestão de negócios por jovens, que além de buscarem lucros, também priorizam a preservação do meio ambiente e a criação de valor social. Esses negócios são caracterizados pela adoção de práticas que minimizam o impacto ambiental e o estado social. Bem, vimos aí nesse conceito que é notável que a criação de negócio vai, de certa forma, abrir aquilo que é a autonomia para poder, então, dar a sustentabilidade ao jovem. E no segundo ponto também acabamos por definir o empreendedorismo juvenil sustentável. Podemos classificar em empreendedorismo juvenil
social e sustentável, na qual essa abordagem combina então com a energia positiva e a inovação de jovens com práticas empresarial que visam o impacto positivo no meio do ambiente e na sociedade. Bem, como é que ele vai então aplicar isto? Na sociedade, por exemplo, se viver em um bairro, ele pode então, de certa forma, criar um negócio a fim de rentabilizar a si próprio. E também, como exemplo, o grupo definiu que tudo parte da necessidade de empreender. Aquele jovem que depois de pesquisa de campo ou de encontrar necessidade em certos locais, sente-se obrigado a mergulhar nessa vida, atendendo assim as necessidades dos outros na comunidade inserida e até mesmo para a autossustentabilidade. Bem, este ponto fala daquilo que é a criação, né? que nós chamamos de visão. Tudo para que nós conseguimos então empreender é necessário termos um olhar clínico, né? Nesse caso, vermos a área na qual nós vamos inserir o nosso negócio, porque há zonas que não dão o devido privilégio ou então sabor àquilo que nós pretendemos empreender. Então, esse ponto aborda também esta situação. E, a fim, nós também apresentamos aí algumas recomendações, né, para quem pretende buscar capacitação, começar pequeno, porque para empreender não precisamos ter uma grande quantidade de valores. Outra recomendação, trabalhar em redes, porque há negócios que partem de equipes. Por exemplo, se tu realizares um projeto de instalações, você vai precisar de alguém para fazer um roço ou escavação, canalização, vai precisar de alguém para ajudar a tapar. Então, começar, ou seja, trabalhar em redes vai ajudar também aí o nosso projeto. E analisar o mercado a fim de inovar, porque para empreender precisamos ver o déficit e também trazer alguma inovação. Então, esses foram os pontos que nós abordamos aqui no nosso tema, resumidamente. Obrigado. Muito obrigado. Como tema, igualdade de gênero no mundo do trabalho, desafios e perspectivas para jovens mulheres. Temos uma introdução. A igualdade do gênero no contexto social significa que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, responsabilidades e oportunidades em todas as esferas da vida, incluindo educação, trabalho, saúde, política e acesso ao recurso. A igualdade de gênero é um direito humano fundamental e um pilar para a construção de uma sociedade justa e sustentável. Temos um desafio: ultrapassar a desigualdade salarial e de tratamento. Temos como perspectiva de jovens mulheres: primeiro, valorizar mais a mulher no mundo do trabalho, capacitá-la quando possui pouco domínio do trabalho que deverá executar. Segundo, implementar programas de formação e capacitação de todo o ano de vida profissional e, sobretudo, de liderança que priorizam mulheres. Terceiro, executar diversas funções em vários setores produtivos da sociedade sem ser discriminado. Quarto, consideradas como pilares na construção de uma sociedade livre que é crucial para o desenvolvimento sustentável. Obrigado. Disputada, apesar que para nós que vivemos lá do leste não é tão fácil percorrer aquelas estradas, mas graças a Deus aqui estamos. Também agradecemos o trabalho imenso que tem feito o nosso amado e querido José, jovem muito sacrificado, tudo isso para o bem da missão salesiana. Em relação aos temas que fomos tratando hoje, especialmente o último, também já dizia esse aspecto do grupo, dos nossos centros, das nossas escolas,
temos de fazer o esforço de valorizar a todos. Todos, querendo ou não, são importantes sempre em alguns aspectos. Mesmo talvez aquela mamá que deita o chão, aquele trabalho deve ser bem respeitado, porque afinal ela contribui para o bom funcionamento da nossa instituição. Os temas foram todos lindos, enfim, mas em teoria o desafio agora fica para a prática. Como eu dizia, essa é uma ocasião de conversão. É porque acreditamos que alguma coisa tem de mudar. E no dia a dia laboral não é fácil. A gente vê como é que às vezes estamos fora do jogo. Muita irregularidade mesmo cometida nos nossos centros. Então, que possamos realmente nos converter a fim de que os nossos ambientes de trabalho possam ser saudáveis, de modo que a produtividade também possa dar os frutos que nós esperamos. O Padre Emílio falou uma coisa importante e acho que é que nos une aqui. Todos somos importantes e no dia a dia a gente vê como dependemos de um outro serviço do outro. Então, que todos os participantes possamos ser embaixadores desta nova mentalidade, porque é uma questão de mentalidade. Eu dizia no meu grupo que dar o trabalho não é um favor, mas é um direito no lugar do Estado e depois de todos aqueles que podem. Então que a partir dessa reflexão possamos crescer nesta perspectiva. Endalatando, infelizmente, fica às vezes alguma coisa, de alguns quilômetros não anda mais, é uma realidade muito pobre do ponto de vista da empregabilidade. Há um fraco investimento e pronto, tudo é pequeno lá. Vamos a crescer mais na fofoca do que em outras coisas. Então, queremos também que pensem nos empreendedores, que aí a nossa mamãe de fumelha, isso não é fumelha, exato. Então, que pensem também nessas atitudes, porque infelizmente é como se estivéssemos no outro país. Aqui tudo está crescendo, está desenvolvendo, em Benguela está construindo coisa mais, nós ainda estamos parados em muita coisa. Ok, então que o empreendedorismo seja mesmo uma realidade, porque a escola está sendo dessa dependente, saindo lá depois sabemos fazer nada. Então, que pensem também nós, a fim de que esse desenvolvimento do empreendedorismo seja realmente uma realidade em todo o nosso país, porque temos tudo para dar certo. A Angola tem todo o potencial. Então, unidos somos mais fortes e contamos também com a vossa ajuda. Muito obrigado. Corre de mim sentimentos de agradecimento e alegria por ter participado nesse workshop, porque nele fui, e penso nos outros aqui presentes, fomos alimentados intelectualmente e também alimentados fisicamente. Então, recebemos os alimentos. Agradeço pelos palestrantes, pela capacidade de transmitir os conhecimentos, de nos abrirem a mente, outras coisas foram simplesmente para nos fazer recordar em alguns momentos que nos sentimos adormecidos, daquilo que já sabíamos e que deveríamos fazer e não fizemos. Então, corre em nós a responsabilidade de carregarmos essas atitudes que em comum partilhamos, de também levar àqueles que não tiveram a mesma oportunidade de estarmos aqui. E como se dizia aqui a moderadora, que não é tão fácil reunir essas pessoas importantes que todo o tempo estão a correr nos seus trabalhos. O sábado é reservado para o descanso, para restabelecer as energias que gastamos durante o fim de semana ou durante a semana. Assim também é de louvar, porque dispensamos o nosso tempo para estarmos aqui, porque vimos que há alguma coisa importante e deixamos tudo para assim aproveitarmos este tempo.